sou Roger Xavier, professor de teatro e de língua portuguesa, e está começando agora a aula número 9 da oficina Teatro para Professores. Pois bem, na última aula eu disse que a gente havia encerrado, né? Certo, a gente encerrou o primeiro ciclo de oficinas, que foi da aula 1 até a aula 8. Agora da aula 9 até a aula 10, ou seja, apenas 2 aulas, será o segundo ciclo da oficina Teatro para Professores do mês de junho. Agora eu quero misturar teoria e prática. Eu quero te contar um pouco da minha experiência como professor de teatro. Te apresentar um relato da minha experiência, quando eu comecei a fazer teatro, quando eu comecei a dar aula. E quero também fazer uma breve exposição sobre o pensamento da Viola Spolin no que diz respeito aos jogos teatrais em sala de aula. A partir disso, eu quero que a gente comece a pensar esses jogos em outras disciplinas. Se o objetivo do jogo teatral na Viola Spolin é a resolução de problemas, e cada disciplina em sala de aula tem algum problema para ser resolvido, para ser discutido, não é à toa que os alunos fazem prova, a gente pode utilizar desses jogos para a resolução dos problemas de cada disciplina. Bom, eu também quero retomar 2 jogos do primeiro ciclo, pois eu quero refazê-los e explicá-lo melhor para você. Além disso, eu vou fazer outros novos jogos. Eu quero aumentar o seu repertório de jogos para salas de aula. Eu espero que você esteja bem animado. Eu estou bastante. Vamos começar? Bom, eu comecei a fazer teatro logo no finalzinho de um projeto que existia em Ponte Nova, chamado Team Arte Educação. Isso foi no segundo semestre de 2008. No ano seguinte, em 2009, eu entrei para o grupo que havia sido formado pelo diretor e professor Ailton Carran. Esse grupo de teatro surgiu em 2009 e existe até hoje. Se você acompanha o teatro em Ponte Nova, às vezes assiste uma peça, vê algum vídeo, alguma filmagem, você já deve ter ouvido falar da Companhia Teatro de Bolso. Pois é, era desse grupo que eu fazia parte. Eu fiz parte desse grupo de 2009 até 2011. E nesse tempo, eu participei das montagens do Arteiro e o Tempo, um espetáculo de teatro de rua infantil, com texto do Luiz Fernando Veríssimo. Eu participei de um outro infantil chamado Poeta e o Riso, um espetáculo em homenagem a palhaços de circo. A Rainha e a Mentira dos Ministros, um outro espetáculo infantil que mescla textos de Ruth Rocha. Participei também de Morte e Vida Severina, um texto clássico da literatura brasileira. E participei também de um espetáculo chamado Monólogo do Artista. Foi um espetáculo muito importante até, porque ele foi inspirado num poema da professora Laene Teixeira Mussi. Pois bem, de 2009 até 2011 foi a minha trajetória amadora e como estudante mesmo, uma trajetória introdutória no teatro. Em 2012, quando eu me mudei para São João del Rei, eu fui estudar letras e eu também fui estudar teatro com a Companhia Teatral Manicômicos. Esse grupo, nessa época, oferecia um curso de preparação para atores, que era um curso profissionalizante, reconhecido pelo Sindicato dos Artistas. E, paralelo a esse grupo, eu comecei a acompanhar as aulas de um projeto que esse grupo mantém na cidade e na região das Vertentes. Esse projeto se chama se chama Arte por Toda Parte. E ele acontece em diversas cidades da região, em torno de São João del Rei, como Tiradentes, Resende Costa, Lagoa Dourada, Prados, Perdões, enfim. E esse projeto leva aulas de arte e educação, de teatro, dança, música, para as comunidades ou para as escolas, uma vez por semana.
Então, logo que eu cheguei, eu queria me enturmar muito com esse grupo, eu pedi para acompanhar as aulas. Eles sempre realizaram esse processo de introduzir um novo profissional na condição de acompanhante. O que é isso? Eu ia, durante um ano, assistir às aulas de uma professora. Eu era uma acompanhante, eu só assistia às aulas dela. E depois de um ano foi quando eu comecei a dar aula. Então eu comecei a dar aula em 2013. Eu comecei a dar aula de teatro na cidade de Tiradentes, no Centro Cultural Ives Alves. Eu dava aula de teatro para crianças de 8 a 10 anos e de 11 a 13 anos. Em 2014 eu permaneci em Tiradentes, dei aula também em Resende Costa, dei aula em Lagoa Dourada até 2016 e também dei aula de teatro em São João del Rei. Em São João del Rei foi muito importante porque eu dava aula de teatro no palco do Teatro Municipal de São João del Rei. E lá eu trabalhava com alunos do ensino médio. Foi uma experiência muito interessante porque, como já eram alunos com uma condição de leitura mais fluida, eu pude trabalhar textos teatrais, textos estruturados mesmo. E coincidentemente, nesse ano em que eu trabalhei com essa turma, em 2016, eu trabalhei o texto O Santo e a Porca, do Ariano Suassuna. Era uma turma em que a grande maioria dos alunos iam fazer o Enem, e caíram 2 questões do Enem relativas ao texto do Ariano Suassuna. Foi uma grande coincidência. E de 2017 a 2018, eu trabalhei como professor de teatro na cidade de Ibituruna, uma pequena cidade sentido ao sul de Minas. Foi uma experiência incrível também, porque eu trabalhei com alunos do ensino fundamental 1 e do fundamental 2, com uma outra realidade de vida. O que eu quero dizer, diante dessa minha trajetória de 2012 a 2018 como professor de teatro, é que eu me formei na prática. E falar dessa minha prática tem muita relação em falar com o Viola Spoly. Mas antes, o que eu gostaria de falar sobre essa minha prática e do que eu observei desde o início? E que eu acho que pode ser interessante para você, professor de geografia, de história, enfim, de qualquer disciplina, pensar na sua sala de aula. Eu sempre pensei a estruturação de uma aula como uma dramaturgia, ou seja, uma composição. Uma aula ela tem início, meio e fim, mas uma composição que levasse em consideração o espaço da sala de aula. Então, se eu tinha 50 minutos de aula, eu tinha que verticalizar o corpo dos alunos nessa aula, de baixo para cima. Então, por exemplo, eu começava a aula com os alunos sentados no chão, em forma de roda, certo? E nesse momento eu fazia a chamada, eu perguntava o que eles tinham feito no final de semana, eu conversava com esses meus alunos, eu prestava atenção no relacionamento entre eles. Eles conversam? Eles excluem algum colega? Eu criava a chamada interativa. O que é a chamada interativa? Eu lançava uma pergunta e quando eu falava o nome do aluno, ao invés dele responder presente ou alguém responder por ele ausente, ele respondia a minha pergunta. Nas turmas do ensino fundamental 1, eu criava a dinâmica da roda poética. O que era a roda poética? Eu levava um pequeno poeminha para o início da aula e a gente criava juntos movimentos com o corpo, com as mãos, que desse mais sentido para o aluno, de modo que ele incorporasse para si aquele poema.
Então eu me lembro de cabeça um aqui agora do alecrim. Brotou no chão uma plantinha, brotou no chão uma sementinha, na forma de uma plantinha, espigada, perfumosa, se abrindo toda para mim. Ó mensageiro encantado, era um pé de alecrim que dourou a minha vida. Não fazia tanto sentido, mas aí a gente construía juntos. Brotou no chão uma sementinha, na forma de uma plantinha, espigada, perfumosa, se abrindo toda para mim. Ó mensageiro encantado, era um pé de alecrim, eles colocavam o pé na frente, que dourou a minha vida. Eles davam a mão um para o outro. Essa criação de uma movimentação para cada poema pode ser uma invenção de cada turma. E em seguida eu cantava com eles em roda aquela cantiga muito popular. Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Foi meu amor que me disse assim que a flor do campo era o alecrim. E repete, foi meu amor que me disse assim que a flor do campo era um alecrim. Enfim, uma forma de você trabalhar com as crianças menores, né? Os piquititos. Bom, ainda pensando nessa dramaturgia da aula junto com o espaço. A segunda parte, eu pensava em jogos ainda no formato circular, mas jogos que de alguma forma eu rompesse a estrutura uniforme do círculo. Ou seja, eu fazia jogos em dupla. Geralmente jogos em dupla, dá certo. 1, 2, 1, 2, cada risquinho é uma dupla. Mas mantinha a disposição em roda e poderia ser um jogo sentado no chão ou um jogo em pé. Ou seja, você já verticaliza o corpo do aluno do chão para o alto. Em seguida, eu sempre pensava em jogos de explosão. Ou seja, jogos em que o aluno explorasse todo o espaço da sala. Nesse sentido, é um jogo de explosão, ele é ótimo para o aluno gastar energia, para ele observar o espaço. Por exemplo, um ótimo jogo de explosão é andando pelo espaço e eu usava o pandeiro batendo ritmos. Ou seja, ditando a velocidade do aluno. Quando eu parava, o aluno tinha que parar. Então o aluno, o jogador, vamos lá, que parou olhando para cá, ele tinha que ficar estático aqui. E tem outra pessoa parada aqui atrás, outra pessoa parada aqui, outra pessoa parada na frente dele. E eu falava o nome. Pedro, qual é a cor da blusa do Joaquim? Só que agora o Pedro não pode virar o rosto e olhar para a blusa do Joaquim. Ele tinha que falar porque ele observou. Então, ao mesmo tempo que você explode a turma pelo espaço, você pode pedir para ela fazer perguntas de observação mesmo, que pode ser quantas lâmpadas estão acesas na sala, sempre tem uma lâmpada que não está funcionando, enfim, quantas janelas temos na sala, quantas pessoas estão usando óculos na sala, enfim.
Depois desse jogo, bom, ainda em jogo de explosão, eu sempre gosto de trabalhar com figuras geométricas. Então, por exemplo, eles estão andando pelo espaço. 1, 2, 3, 4, 5, parou. 10 segundos para formar uma fila. 10, 9, 8, 7. Faço a contagem regressiva e eles formam uma fila. Eles têm que formar uma fila em 10 segundos. Ok, andando pelo espaço, um novo ritmo. Eu posso bater no pandeiro, eu posso colocar uma música. Parei. 10 segundos para formar um quadrado. E 10 segundos. Aqui no caso é um retângulo, né? Mas tudo bem, uma figura geométrica. E aí suponhamos que a turma não conseguiu formar em 10 segundos esse retângulo, essa figura geométrica. Aí eu dava tempo para eles reorganizarem entre si aquele quadrado, aquele retângulo, aquele triângulo, enfim. Se 10 segundos é tempo suficiente, reduz. 8 segundos, 5 segundos. Enfim, essa breve dinâmica é uma forma de trazer toda a turma para um exercício cooperativo, ou seja, todo mundo se concentra em formar naquele exato tempo aquela figura geométrica. A figura mais fácil de formar é uma roda, porque simplesmente a formar um aluno dar a mão para o outro. Geralmente a roda ela acaba ficando um pouco oval, mas nada que a gente conserte. E depois do jogo de explosão, dessa terceira configuração, é quando eu estabelecia a configuração clássica de um palco de teatro, que é a relação palco e plateia. Ou seja, nas aulas 1 e 8, eu apresentei para vocês, utilizei com fita crepe, lembram? Aquele quadrado branco no chão. É o que está aqui com a linha vermelha. E a gente não precisa... Aqui eu estou só pontuando onde os outros jogadores estão sentados. Podem sentar em cadeiras, podem sentar em almofadas, podem sentar no chão, enfim. Mas a gente reestabelece a relação palco e plateia. Jogador, atuante e observador. Eu acho muito interessante trabalhar com essa disposição clássica do teatro, porque existem outras, né? Pode ser um teatro de arena, em formato circular, pode ser em formato de passarela, público dos dois lados, um de frente para o outro, e a cena acontecendo no meio. Mas o interessante é que esse formato se assemelha muito à disposição da sala de aula. E nesse sentido, é possível você realizar isso dentro de uma sala de aula, com mesas e cadeiras. A gente só precisa afastar as mesas para os cantos, né, da sala, encaixar as cadeiras, e quando for entrar nessa quarta etapa da aula, a gente coloca as cadeiras e marca com a fita crepe o palco. Bom, é possível fazer a teatralização da didática por meio dessa configuração palco-plateia. Eu posso pegar um problema, uma questão, e fazer com que ela seja resolvida numa improvisação. Então, pode ser um problema que surgiu dentro da sala, um problema que não estava previsto, uma discussão entre dois alunos, um caso de bullying, um caso de rejeição de um aluno novato, por exemplo. Enfim, é o espaço para esse momento. Eu vou apresentar para você agora um jogo que pode ter conexão com um jogo de relação palco-plateia. Bom,
Como eu disse, eu vou explicar para vocês agora um possível jogo de teatralização que pode servir para a resolução de um problema que aconteceu na sala de aula. Lembrando que esse jogo pode ser realizado por qualquer professor, não necessariamente por um professor de artes. Como você pode ver, tem um adesivinho aqui na minha testa, né? Não sou pessoa louca, não. Você vai conseguir 4 adesivos diferentes. Eu fiz aqui 4 símbolos, né? Um triângulo, um círculo, um quadrado e um X. Mas pode ser também 4 bolinhas de cores diferentes, adesivos, né? E você vai dividir a turma em grupos e vai colar na testa, vai pedir que a turma feche os olhos, toda a turma, toda a turma tem que fechar os olhos. E você vai colar na testa de cada aluno um adesivinho. Você vai repetir esse adesivinho. E apenas em um aluno você vai colar um único adesivo exclusivamente. Apenas esse aluno vai ter esse adesivo. Então, depois de colado, na testa de toda a turma, eu vou segurar aqui porque esse é um improviso. Depois de ter colado na testa de toda a turma, você vai pedir para a turma abrir os olhos e cada um vai ter que encontrar o seu semelhante e aí sim formar grupos. Só que não pode falar. Eu não posso falar, na sua testa tem um quadrado. O que tem na minha testa? Um quadrado. Então vamos andar em bando. Não. A turma vai ter que se comunicar sem falar absolutamente nada. Então, eu tô aqui vendo que ela tá com uma bolinha na testa e a outra tá com uma bolinha na testa, eu posso simplesmente ajudar as duas se aproximando e que elas entendam que isso é algo que eu tô tentando comunicar corporalmente, né? Você vai perceber que em 5 a 10 minutos toda a turma vai estar dividida em grupos com seus semelhantes. E uma pessoa vai estar sendo excluída. Por motivo óbvio, pelo fato de não ter nenhuma outra pessoa com o símbolo. Feito esse exercício, você vai trazer para a discussão a respeito da exclusão. Por que a gente excluiu aquele aluno? Professor, mas porque ele é diferente. Geralmente isso acontece na sala por algum motivo, né? Um aluno é excluído porque é diferente. Ou porque por algum motivo que a turma convenciona diferente e por isso exclui. E a partir desse jogo, você vai conversar com a turma, você vai abrir o debate. É conveniente excluir? Por que praticamos isso? Olha como ele ficou, olha como ele se sentiu. O ideal é que você, professor, coloque esse símbolo único e exclusivo na testa daquele aluno ou daquela aluna que geralmente pratica bullying, incentiva a exclusão de algum colega da turma. Ou seja, para que ele possa se sentir no lugar do outro e sentir o quão ruim é esse lugar. Depois desse debate, você pode partir para a cena e situar uma situação que pode ser a mesma situação ocorrida realmente na escola e colocar ela na encenação, no palco. Você pode dar 5 minutos para cada grupo criar essa cena, repetir aquilo que foi feito, aquilo que aconteceu de fato, mas trazer uma solução diferente, ou seja, resolver esse problema como pode ser resolvido, sem agressão, sem exclusão, enfim. Esse tipo de jogo lembra muito o trabalho desenvolvido
pelo teatrólogo brasileiro conhecido mundialmente, chamado Augusto Boal, que desenvolveu ao longo dos anos 70, dos anos 80, o Teatro Fórum, o Teatro Assembleia, o Teatro do Oprimido. Eu espero que você tenha gostado desse exemplo e que tenha entendido a partir dessa minha explicação sobre a dramaturgia da aula. Você pode propor uma dramaturgia da aula numa aula de português, colocando em disposição um aluno um de frente para o outro, fazendo jogos de perguntas. Você pode dispor... O formato de roda não é um formato fechado, né? Não estou trazendo aqui um novo modelo, um modelo fechado. Você pode fazer uma roda, você pode fazer filas, uma de frente para a outra. Você pode colocar a turma em um quadrado. Enfim, é só usar a imaginação e te aconselho a romper com essa estrutura bem fabril da sala de aula. E aí, Yorick? Será que elas gostaram? Será que elas entenderam? Bom, a aula de hoje se encerra por aqui. Espero que você tenha gostado. Lembre-se, qualquer dúvida você pode me escrever, eu estou inteiramente à disposição para poder te explicar pessoalmente. E lembrando que na próxima aula eu vou fazer uma pequena explicação sobre o pensamento do jogo teatral de Viola Spoly. E aí sim a gente vai fazer alguns jogos de teatro, vou repetir o jogo dos copos com uma nova canção. Te aguardo, até a próxima, tchau, tchau.